Após ouvir o tenente-coronel Mauro Cid por cerca de 3 horas, isto ocorreu nesta terça-feira, a Polícia Federal enviou ao STF um relatório apontando não cumprimento de cláusulas do acordo de delação premiada desse ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Essa delação premiada foi homologada pelo STF. As informações direto de Brasília ao vivo com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Em depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, negou saber qualquer plano para matar o atual presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, assim como o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, então, enviou já um relatório ao STF e já aponta omissões e contradições nesse caso. E isso porque esse alegado desconhecimento por parte de Mauro Cid não condiz com os indícios colhidos até o momento por parte dos investigadores, inclusive em mensagens apagadas do celular do próprio Mauro Cid. O Supremo vai então avaliar toda essa situação. O relator do caso é o Alexandre de Moraes e pode retirar os benefícios da delação premiada, mas com a preservação do conteúdo dessa colaboração premiada que o Mauro Cid vem fazendo. Como você bem disse, William, 4 militares e 1 membro da Polícia Federal foram presos hoje numa operação da corporação contra uma organização criminosa responsável, então, por planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Pedro Teixeira. O plano, que levava o nome de Punhal Verde e Amarelo, descrevia, por exemplo, como seria a execução do presidente Lula. Segundo a PF, ele foi elaborado pelo general da reserva Mário Fernandes, então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro. A Polícia Federal aponta que o documento contendo o plano foi impresso pelo general dentro do Palácio do Planalto. O plano foi desenhado durante reunião na casa do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, da Defesa e que concorreu a vice na chapa de Bolsonaro. A geolocalização dos celulares mostra que eles monitoravam o ministro Alexandre de Moraes para assassiná-lo. A Polícia Federal obteve mensagens trocadas entre os acusados após recuperar arquivos que foram apagados do telefone celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez inclusive um acordo de delação premiada sem mencionar os fatos que vieram a público hoje. O relatório da PF mostra ainda uma lista do que os suspeitos precisariam para a execução do plano, incluindo um arsenal com pistolas, fuzis e lançadores de granada. Os suspeitos usaram codinomes para se referir aos alvos. Jeca fazia alusão a Lula. Um dos planos era envenená-lo. Consideraram a vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. Alckmin era chamado de Joca. A sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Fernandes é descrito como de perfil radical, tendo atuado diretamente com os acampados diante do quartel-general do Exército após a vitória de Lula nas eleições. Durante reunião ministerial, em julho de 2022, o general defendeu uma alternativa à eleição e admitiu a possibilidade de golpe. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação de bem rápido, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinada. Evidentemente, nós, a CNN Brasil, estamos tentando contato com as defesas dos presos, o espaço permanece aberto. Pier Paolo Bottini, da sua experiência como operador do campo de direito, criminalista, quão consistente é esse material, se a gente imaginá-lo como embasamento de uma denúncia?
William, eu acho que o material apresenta uma série de indícios bastante contundentes da participação, pelo menos, de militares de alta patente aqui na elaboração de um plano, de um projeto de golpe de Estado. Aliás, mais do que a elaboração de um projeto, do início da execução desse golpe de Estado. A respeito da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem que lembrar que num crime, não responde pelo crime só quem executa o crime, responde também aquele que participa da sua elaboração, que induz, que incentiva e que coordena a prática desse crime. O que a gente viu até agora desse relatório, ele aponta que Bolsonaro participou de reuniões, participou de uma discussão sobre uma minuta de atos jurídicos que embasariam essa ruptura com o modelo democrático, que esse punhal verde e amarelo, esse plano de matar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, ele foi impresso no Palácio do Planalto. Então, tudo isso vai se somando a uma série de outros atos, como, por exemplo, aquela reunião que ele fez na embaixada questionando o sistema eleitoral, e tudo isso vai dando elementos para que o Procurador-Geral da República possa, daqui a algum tempo, fazer, eu acho que uma denúncia bastante robusta, porque existem aí elementos que mostram que não só ele sabia, como ele, de alguma forma, incentivou, participou, colaborou com essas práticas gravíssimas. Eu acho que o que se mostrou agora nesse relatório é que a gente não estava diante só de um planejamento ou de uma caricatura, de algumas tentativas vãs. A gente estava diante de algo estruturado, com militares de alta patente, com acesso ao presidente da República, com acesso ao armamento, com acesso a material tecnológico e um plano bastante elaborado para você romper com o Estado democrático e de direito. Caio, você passou o dia dedicado a conversar digamos, com os vários advogados em várias áreas que assessoram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desastre, assim, considerada a operação de hoje um desastre, algo muito ruim, muito negativo, que gera ruído, péssimo em todos os aspectos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante dividir o que é a política e o que é o jurídico aí, né? O aspecto jurídico, a estratégia que vem sendo... Eu vou ficar nele no começo, depois vamos para o político. No jurídico. Sim. Não, no jurídico, a estratégia que deve ser apresentada após a denúncia, primeiro que já dão como certo, que o Paulo Gonet vai denunciar, vai ser dizer que não há digitais do Bolsonaro nessa história toda. Que tudo que foi feito, que a operação de hoje mostra, que a Tempo Veritas lá em fevereiro mostra também, é que havia um grupo muito próximo ao ex-presidente que executava algumas ações, mas que não tinha um aval dele. Esse é um ponto. Outro ponto, que não há provas ali concretas da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que as provas que existem, elas seriam mais testemunhais, né? Acho que a grande questão ali, mostrada de DNA do Bolsonaro, quando a gente conversa com a defesa, é sobre a reunião com os comandantes. E aí eles sempre questionam, falam, poxa, se o Bolsonaro quisesse ter tido mesmo dado um golpe de Estado e os comandantes não concordaram, que ele poderia ter demitido os comandantes e nomeado novos comandantes porque ele era o presidente da República. E também uma linha que eu sempre ouço, só para concluir, é na linha de que a mera cogitação não é passível de punição no Código Penal, apenas a execução. Você pensar em dar o golpe não pode te levar para a cadeia ou para uma punição. Daniel está pedindo a palavra, Daniel. William, um ponto que eu já havia comentado isso aqui com o Caio na semana passada, um ponto que um ministro do governo Lula já nos havia exposto, uma reflexão já exposta por esse ministro do governo Lula antes da operação de hoje, era mais ou menos a seguinte linha. De que, olha, eu faço aniversário em março. Então, é como se um mês antes do meu aniversário, em fevereiro, eu começo a espalhar aqui para o Caio, para você, para o Pier Paulo, que eu estou com vontade de ganhar um telefone novo, porque o meu telefone aqui está muito velho, já tem 2 anos de uso, e começo a criar um ambiente para que um mês depois, na data do meu aniversário, as pessoas me venham espontaneamente com um telefone novo. Isso me remete um pouco a teoria do domínio do fato e a cegueira deliberada que foram ali usadas nos anos 2000 para condenar o presidente Lula. E aí
me permita perguntar para o Pierre se ele acha que esse tipo de conexão pode ser feita para justificar uma eventual denúncia contra Jair Bolsonaro, porque é aquela coisa... não há elementos para dizer que ele sabia do plano que foi divulgado hoje, mas que criou-se um ambiente em que ele foi o responsável, em última instância, pelo estímulo. Impossível ele não saber, no final das contas, como o Lula lá atrás, o chefe da quadrilha. Peraí, Pierre, antes de você responder, só uma informação acabou de chegar, atualizando vocês. O ministro Alexandre de Moraes intimou o tenente-coronel Mauro Cid, delator, a prestar esclarecimentos sobre a referida delação premiada, e esse depoimento está previsto para a próxima quinta-feira. Pierre Paulo, por favor, prossiga, desculpe a interrupção. Imagina, eu acho que é importante aqui a gente só discutir alguns conceitos que me parecem fundamentais para entender até onde pode ir a responsabilidade do ex-presidente, né? Em direito penal, a gente diz que a responsabilidade por um crime começa quando começa a tentativa do crime, né? Então, antes da tentativa, você tem atos preparatórios. Então, quando o sujeito compra a arma, compra o veneno, ele se organiza, isso não é punível. A punição começa no momento em que começa a execução do crime. Isso, claro, quando a gente fala em crimes mais simples, como, por exemplo, o homicídio, é muito fácil de estabelecer uma fronteira, né? Quando acaba o ato preparatório e começa a tentativa. Quando a gente vai falar num golpe de Estado, ele não é feito por um único ato, né? Não vai alguém, de repente, até a presidência da República ou até o Supremo e decreta que houve um rompimento do Estado Democrático de Direito. Ele é sempre feito a partir de uma série de atos. Então é muito difícil estabelecer quando começa a execução de um golpe de Estado. Mas aqui me parece muito claro que quando você elabora minutas de decretos junto com o presidente da República, junto com militares de alta patente, discute isso em reunião, faz conversas com embaixadores questionando o sistema eleitoral e, a partir daí, começa a desenhar cronogramas, me parece que aqui está muito clara uma tentativa de subverter o Estado Democrático de Direito. Sobre a participação do Jair Bolsonaro, eu acho que a gente não precisa, na verdade, se valer da teoria do domínio do fato e nem da cegueira deliberada, porque aqui o que a gente tem é uma autoria intelectual, né? É alguém que, mais do que sabe o que está acontecendo, é alguém que ajuda a rever um decreto, é alguém que, como eu disse, faz reunião com embaixadores, faz reunião com os chefes das Forças Armadas, então é alguém que se envolve com essa situação, que determina, que induz. Talvez você não encontre aqui, nesse momento, uma determinação direta, mas você tem vários indícios da participação do ex-presidente da República, do meu modo de ver, já suficientes para uma denúncia. Vamos lembrar que a denúncia, ou para a denúncia, o procurador não precisa de todos os elementos de prova daqueles necessários para a condenação, basta os indícios. Eu acho que aqui ele tem indícios robustos, ele pode fazer a denúncia e o presidente, claro, vai se defender num processo penal, tratando da participação ou da não participação dele nesses fatos. Eu sempre que eu analiso e reflito sobre esse caso, me vem à lembrança o julgamento, ou escândalo, vamos dizer assim, do Mensalão, quando se atribuiu ao então ministro José Dirceu e também até mesmo ao presidente Lula uma responsabilidade pelo que estava sendo feito naquela ocasião, né? Que seria ali o pagamento de mensalão para parlamentares em troca de apoio parlamentar, evocando a conhecida teoria do domínio do fato, que se eles não sabiam, eles deveriam saber. Não é a mesma coisa que está sendo aplicada aqui? Até agora, claro, né? A gente não sabe o que vem aí no relatório da Polícia Federal, mas a digital cravada do presidente Jair Bolsonaro está sendo deduzida em razão de todo o conteúdo probatório. Não é a mesma coisa? Eu acho que não, eu acho que são coisas diferentes. Porque, veja, o dever saber não gera nenhum tipo de responsabilidade criminal dolosas, né? Esse tipo de crime que a gente está falando é um crime que só pode ser praticado com intenção. Então, o sujeito tem que saber, tem que ter ciência e tem que voluntariamente ou ter induzido ou não ter interrompido. E essa é a discussão, se isso existiu ou não existiu no Mensalão. Mas aqui, para a gente fazer talvez uma aproximação do Mensalão com esse fato, imagine se no Mensalão houvesse uma reunião do Zé Dirceu ou do Lula com outros ministros tratando daquela distribuição de dinheiro. Se houvesse uma minuta tratando, por exemplo, uma planilha da distribuição de dinheiro que tenha sido achada e feita com a participação ou discutida com o presidente Lula. É disso, na verdade, que a gente está falando. A gente está falando aqui de indícios, me parecem,
muito mais contundentes de uma participação direta, não de um mero dever saber, não de uma mera suspeita ou nem de uma cegueira deliberada, né? A cegueira deliberada é quando a pessoa ela se coloca numa situação de ignorância para não saber o que está acontecendo. Aqui me parece bastante diferente. Aqui me parece que o presidente participou dessas reuniões, ele olhou essas minutas, ele tinha ciência do que estava acontecendo. Claro que a extensão disso, a dimensão disso, vai ter que ser apurada no processo penal, mais uma vez, com todo o direito de defesa que o sistema atribui a ele. Mas eu acho que aqui, se esses elementos existissem no mensalão, nem precisaria ali se utilizar daquela teoria do domínio do fato, que, diga-se de passagem, até não foi usada de uma forma tecnicamente correta ali. Mas não seria necessário, porque você tem elementos ali de uma participação e de uma ciência, me parece, muito mais efetiva. E Paula, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque você introduziu um conceito muito importante na nossa conversa. Você disse, o dono da ação penal é o Procurador-Geral da República. Você mesmo disse agora na sua resposta ao Caio, ele não precisa ter todas as provas. Ele, com os indícios, constrói uma denúncia. E no julgamento, que vai ser no STF, é que a gente vai, então, julgar se aqueles indícios se constituem uma prova que leva à condenação do réu, certo? É muito diferente a gente ter a responsabilidade política que a gente possa, talvez, eu estou aqui provocando o seu intelecto, tá? Talvez a responsabilidade política a gente possa traduzir como autoria intelectual, mas estamos no campo da responsabilidade política, de quem eventualmente, com a intenção ou não, cria o ambiente no qual nasce esse tipo de coisa. E a outra, como você trouxe à nossa conversa, é juridicamente pôr todos os pregos no caixão. Estão dados os pregos para o caixão de Bolsonaro? Eu acho que uma parte desses pregos já estão visíveis. Se eles são suficientes para você fechar esse caixão ou não, aí só a instrução e o processo vai dizer. Vamos lembrar que tudo que a gente tem agora foi produzido pela polícia, né? Então isso vai ter que virar um processo penal em que os advogados do Bolsonaro vão apresentar suas testemunhas, vão apresentar suas provas, vão apresentar suas perícias, os seus álibis, e tudo isso vai ser submetido ao Supremo Tribunal Federal para que ele avalie se esses pregos são suficientes ou não para uma sanção jurídica, tá? A discussão política, eu concordo com você que aqui a gente está falando de indícios genéricos, de uma série de situações que vão ser objeto de um escrutínio político e do eleitor. Agora, para você condenar alguém pela prática do crime a uma pena de prisão, você precisa, aí eu concordo com você, de um número bastante grande de pregos que precisam ser produzidos dentro de um processo judicial. Até o momento, a gente não tem esse processo, a gente tem uma investigação policial que levantou provas de maneira unilateral e que elas vão ser apresentadas pelo Procurador-Geral da República na sua acusação. E aí vai caber, claro, ao Bolsonaro apresentar a sua contraparte, exercer o que a gente chama de contraditório, apresentar suas provas e submeter isso ao Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que aqui os indícios já são suficientes para o oferecimento de uma denúncia, ou seja, para que esse caso seja aberto e essa discussão sobre a prova, a qualidade da prova e a validade da prova, inclusive da colaboração premiada, ela seja discutida no Poder Judiciário. Daniel. Pois é, William, só para mencionar um ponto ali, que é o contexto político em que essa operação ocorre, hoje havia um mal-estar ali com alguns oficiais generais que eu consultei, de mais de uma força aqui em Brasília, porque é preciso lembrar que a gente está no meio da discussão de um pacote de corte de gastos em que os militares são alvo, né? São alvo, de certa forma, periférico deste pacote, mas em pontos que os constrange muito, o sistema de proteção social, o que nós chamamos de previdência dos militares, o termo não é o correto, mas toda essa operação chega em um momento em que os militares são alvo e criam no Palácio do Planalto um ambiente, um sentimento, uma sensação de que os militares são, como corporação e não como indivíduos, os rivais, os adversários, os bolsonaristas, os inimigos. Embora isso não seja necessariamente uma verdade, é óbvio que a operação acontece num momento muito sensível para a situação orçamentária dos militares.
Acrescentar, Caio? Não, acho que é isso, William. Acho que tem muita... Eu só tinha mais uma coisa para o Pierre, não sei se dá tempo ainda. Dá sim, a gente aproveita. A questão de até que ponto você acha que esse julgamento do Bolsonaro vai ter um componente político muito forte pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter sido o principal alvo dele, ou dos principais alvos dele, durante os 4 anos do seu governo? Essa é a pergunta, eu acho, talvez a mais difícil de responder aqui, porque é claro que o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, é um tribunal político, né? Não é partidário, mas é um tribunal político, até porque ele é nomeado, os ministros são nomeados pelo presidente da República, e as discussões lá, por serem discussões sobre a Constituição, elas acabam tendo um alto componente político ideológico. O Supremo aqui, como você mesmo diz, acaba sendo vítima, né? Vítima, inclusive física, de uma parte dessa tentativa de golpe. Então, é claro que as coisas se misturam, mas, do ponto de vista sistemático, não tinha outra alternativa, não há um outro órgão capaz de julgar isso que não seja o Supremo Tribunal Federal, porque uma parte disso aconteceu nas dependências do Supremo e o regimento do Supremo prevê que, nesses casos, quem julga, quem toca o inquérito é o próprio Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui uma pequena, talvez, anomalia no nosso sistema, mas isso está dentro das regras. Vamos esperar aqui, independentemente de qualquer posicionamento, que o Supremo analise isso de maneira isenta e de maneira técnica, porque se ele não o fizer, ele vai criar um precedente muito perigoso de você suprimir a legalidade em nome de qualquer tipo de intenção boa ou má. Então, eu espero realmente que o Supremo aqui faça um papel de analisar tecnicamente essa acusação, de dê todo o direito de defesa para Jair Bolsonaro e para todos os demais envolvidos, e que esse julgamento seja um julgamento justo, até porque só assim ele vai ser legítimo, ele vai se assentar dentro de um Estado democrático de direito.